Como é que de uma coisa tão boa e tão santa surgiu essa festa terrível? Bom, o fato é que veio a Reforma Protestante na Inglaterra. E a Rainha Elizabeth, por causa da sua heresia protestante que não crê na existência do purgatório e muito menos na oração pelos fiéis defuntos, proibiu qualquer manifestação de oração pelos fiéis defuntos. Só que acontece o seguinte, a Inglaterra e aqueles países circunvizinhos como Gales, a Escócia, a Irlanda, foram países que têm um passado antiquíssimo de cultura céltica. Ou seja, antes que o cristianismo chegasse naquelas terras, os celtas cultuavam as almas dos ancestrais. E isto era uma coisa muito arraigada na cultura deles. É por isso que ainda hoje nós temos elementos dessa realidade que se vivia há milênios atrás. Por exemplo, toda essa mania que os ingleses têm, por exemplo, com casas mal-assombradas, com aparições de almas ou poltergeists e companhia limitada. Tudo isso vem dessa cultura. Pois bem, o fato é que nós, católicos, quando fomos evangelizar aquelas terras, soubemos nos adaptar àquela cultura. E foi uma indicação do próprio Papa São Gregório Magno. Quando ele enviou para a Inglaterra Santo Agostinho de Cantuária, ele disse, veja, não é possível evangelizar pessoas tão rudes, né, simplesmente com a sublimidade do Evangelho. Nós temos que nos adaptar à cultura deles. Então, eles têm festivais, eles têm pequenas festas em que se reúnem, etc. Aproveitem esses tempos, deixem eles se reunirem para suas festas e transformem tudo isso em mistérios da fé cristã. Foi aquilo que nós católicos fizemos. Com o protestantismo, este gancho cultural foi cortado. E aquilo que era um processo de evangelização, que, é claro, não estou dizendo aqui que não havia nenhuma superstição, porque sempre fica alguma coisa, mas era uma superstição que estava em processo de evangelização. Pois bem, tudo isso foi cortado e foi perdido. Fizeram com que estes elementos católicos ficassem loucos e paganizados cada vez mais. É o que nós temos hoje com o Halloween, ou seja, é uma cultura que um dia foi católica e agora vai se paganizando cada vez mais. Aí você vai dizer, bom, então se é um elemento cultural, se é uma coisa folclórica, não tem problema dos nossos filhos participarem, não é verdade? Bom, o fato é o seguinte, é que, infelizmente, tem problema sim. Alguns exorcistas que eu conheço, e eu digo bem claramente, eu não sou exorcista, mas eu estou me baseando no testemunho desses irmãos. Alguns exorcistas dizem que estas brincadeiras com demônios, feiticeiras, etc., têm sido, infelizmente, uma ocasião de contaminação para muitas crianças. Então, a gente não deve brincar com fogo. Aquilo que antes era um processo catequético e que tinha todo um contexto cristão, tirado deste contexto, tornou-se uma arma perigosa para contaminar os nossos filhos com a realidade demoníaca.